que eu represento é toda uma história e toda é difícil responder, né? Mas é toda uma história institucionalizada da marca. Olá, hoje a RBA conversa com uma das maiores empresárias do Brasil. Formada em administração de empresa, Luísa Trajano é dona do Magazine Luiza, uma das maiores empresas brasileiras do setor varejista. Um negócio familiar onde ela começou aos 12 anos de idade como vendedora e hoje é citada em rankings como a segunda melhor empresa para se trabalhar. Luísa também é uma das fundadoras do grupo Mulheres do Brasil. Luísa, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a vocês. E eu já gostaria de começar perguntando, como é que foi o trabalho de transformar aquela pequena loja em Franca em tudo isso que o Magazine é hoje? Bom, primeiro eu acho que a família precisa querer isso, né? E quando a família quer, ela aceita muita coisa, ela não pega dinheiro da empresa, ela deixa de investir na mesma empresa. Então, acho que é a paixão da família pelo trabalho e pela empresa. Acho muito importante. Segundo, eu acho que eu comecei muito nova, então assim, eu não faria o que a minha tia fez, eu acho que ela não faria o que eu fiz. Então, se juntou duas coisas legais. E ter uma equipe alinhada, ter um propósito claro, não só pensar no dinheiro e querer que a empresa dure 100 anos, porque quando você quer que a empresa dure no mínimo 100 anos, você não faz muita coisa que você faria para não atrapalhar a empresa. O que foi fundamental até aqui? Eu acho que tudo muda, menos os princípios de transparência, honestidade. O Magazine Luiza, nesses 60 anos, nunca pagou um título atrasado, um dia, e nunca pediu prorrogação de título, que é muito normal no varejo. Me dá mais 10 dias, falar com a indústria, até sabendo que muitas empresas fazem isso, a gente nunca fez. Então, assim, esse princípio de pagar em dia a obrigação, de honestidade, de tratar bem as pessoas, de humildade. Em qualquer lugar que você for, você vai ver que os nossos inegociáveis são princípios básicos muito fortes. Seus filhos costumam dizer que você tem uma frase muito interessante sobre a administração. Não sabe o que vai fazer? Faz administração. Ou se vai fazer medicina, faz administração primeiro, justamente por conta da base que o curso dá. Você acha que gestão e o profissionalismo numa empresa é essencial? É muito importante a gente entender que antigamente uma empresa familiar era muito mal vista, principalmente quando ela crescia, quando ia ser analisada pelos analistas de mercado financeiro. Hoje não. Hoje uma empresa familiar, ela é muito bem vista, só que ela tem que ter uma governança muito profissional, não colocar filho lá porque é filho, não colocar filho que é de cima, também levar a empresa de uma forma como fosse uma empresa realmente de capital aberto, mas não familiar. E hoje isso é muito importante. Agora, eu adoro o curso de administração, porque eu acho que ele dá uma base geral. Eu adoro administração, também nem poderia ser diferente, então meus filhos brincam mesmo. Quando eles eram menores, que agora todos três fizeram administração, e fala, minha mãe não influencia não, mas ela fala, faz administração primeiro, porque eu acho que dá uma base. Mas é muito importante eu dizer que hoje duas coisas vão fazer a diferença, conhecimento e fazer acontecer. Então não adianta também ter muito conhecimento e ficar fazendo planos, planejamento, tem que ser igual às startups, eu sou bem parecida. Tem uma ideia, tem um conhecimento, põe na prática e vai redirecionando ela rápido. Então conhecimento e fazer acontecer são duas coisas que tem que andar muito junto. Então o curso dá muito conhecimento, mas as pessoas precisam pôr as suas ideias na prática muito rápida. Vocês no ano passado tiveram um faturamento de mais de 14 bilhões, não foi isso? Esse é o resultado de um trabalho, não de uma empresa, porque aqui a gente vê que não é um ambiente só empresarial, mas é a família Magazine Luiza. Como a gente veio de família e a gente conseguiu crescer e manter esse ambiente, porque também faz parte dos nossos princípios tratar as pessoas bem. Nossa regra de ouro é muito simples, faça para o outro que eu gostaria que fizesse a você. Então a gente faz isso 24 horas e se não faz, pede desculpa, porque também a gente é humano e erra. Mas a gente pede desculpa. Se você é jornalista, tem que pensar na sua cabeça de jornalista, e não na minha cabeça de empresária, e trocar de papel como jornalista, que jeito que eu queria ser tratada aqui dentro, você já resolve 90% das suas relações. Quais são os princípios da administração que vocês mais utilizaram na história do Magazine Luiza? Planejamento estratégico, mas que jeito fazer esse planejamento para ser mais simples e mais adequado é uma coisa que a gente usa muito. Produtividade, que eu adoro uma frase, fazer mais com menos. Um plano de carreira para a equipe, mas de uma forma que eles também possam interagir. Porque eu costumo dizer que mexer com gente não é tão difícil como o pessoal fala, mas você tem que estar eles na cabeça, no coração e no bolso. Para estar na cabeça,
você precisa empoderar as pessoas. Então as pessoas precisam sentir que eles também participam. Eu tinha umas perguntas que eram muito boas. As 3 coisas que a empresa faz e não deveria fazer, as 3 coisas que ela faz e deveria continuar fazendo, e as 3 coisas que ela não faz, que ela faz e não deveria fazer. Então isso me ajudou muito porque todo mundo participava. No coração é você ser fiel aos seus princípios. Não é pregar uma coisa e não fazer. E no bolso a empresa dá muita participação. Uma das suas características mais marcantes é o otimismo, porém aliado à realidade, né? Em algum momento você achou que não daria certo? Os outros falam que eu sou otimista. E eu não sou otimista, eu tenho uma cabeça de solução. Eu acho que o problema é só doença. E tudo é uma oportunidade. A crise agora é uma oportunidade para comprar pontos, para os pequenos alugar pontos onde eles nunca poderiam ir, porque vai passar essa tempestade. Agora, é uma crise que não resta a menor dúvida. Ela foi moral, ela foi econômica, ela foi política. Não adianta não. Então, eu nunca enfrentei que não tinha crise. Eu acho que otimismo é quando dizer, não tem nada, não. Como é que eu vou sair dela é que eu acho que eu sempre tive equações. Se isso for otimismo, eu sou otimista. Agora, eu tenho uma cabeça muito de solução. Diz que o cérebro da gente tem 2 lados, solução e problema. Tem gente que adora ter problema e quando sai uma crise fica desanimado, não consegue buscar solução, e eu não. Com relação a essa parte que você está falando de evolução, entrando agora um pouquinho na tecnologia, vocês têm o Labs aqui, né? O Magazine Labs. Aqui em Franca. Exatamente. Como é que se deu essa migração da empresa para essa parte digital? Eu acho que foi uma coisa que vem desde 91. A empresa em 91 criou uma loja eletrônica que já vendia por TV e vídeo, que se caso em Harvard. A gente sempre teve uma cabeça, é isso que eu estou falando, os nossos princípios não mudam, mas 2 coisas só vão fazer a diferença de uma empresa. Atendimento, que aí por isso que as pessoas são importantes, inovação. A gente nunca teve medo de inovar, nós temos um espírito de inovação. Quem criou uma loja eletrônica em 91 é uma inovação. Os ritos de segunda-feira, vocês ainda mantêm e por quê? Então, isso nasceu já há mais de 20 anos. Hoje nós temos portal, nós temos site, nós temos workplace, nós temos várias formas de comunicar com a equipe. A gente comunica rapidamente, mas a gente acredita que a presença física também é muito importante. Então, toda segunda-feira, há mais de 20 anos, em todos os nossos locais, a gente faz um rito, onde canta o hino nacional, o hino da empresa, onde a gente canta uma porção de coisas e também mostra os resultados, mostra se está bem, se não está, mostra as campanhas da semana. A gente acredita que comunicação é um processo diário de você estar atento, porque você está alinhado. 20 e tantos mil funcionários diretos, 40 mil indiretos, a gente nasceu para estar alinhado, para estar com uma comunicação olho no olho, que a gente chamava. E hoje mantém, a gente recebe muita gente para visitar aqui o rito, dia de segunda, mas passa resultado. Se não está bom na semana, mostra onde não está. Se está, aplaude, é bem transparente, até porque todos ganham conforme o resultado, desde a faxineira até o presidente da empresa. Então, uma empresa que se propõe a ganhar conforme os resultados, ela não pode ter medo de ser transparente, ela tem que ser muito transparente. E para a gente finalizar, eu gostaria que você explicasse o que é o Mulheres do Brasil, né? Você tem um comprometimento muito grande com o país. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil, por isso que começou a cantar o hino nacional há 20 anos. Eu amo o meu país, eu não falo mal dele, eu não fico reclamando. Meus filhos, antes de conhecer a Europa, conheceram Manaus e o Brasil. E aí, lógico, eu sempre estive atenta à política do Brasil, nunca me filiei em nenhum partido, não sou partidarista, eu não tenho raiva nem amores por direita ou esquerda, eu tenho um amor pelo Brasil, o que um faz de bom é o que o outro faz de bom. E depois, há 5 anos atrás, a gente numa reunião em Brasília, 40 executivos, deu tão certo antes da gente ir para a reunião, que todas estavam pensando no Brasil, que a gente resolveu montar um grupo. Hoje nós temos 20 mil mulheres, a gente tem muitas mulheres de periferia, donas de casa, tudo mais, e a gente quer ser o maior grupo político do Brasil. A gente não fala mal dos políticos, a gente não reclama deles, mas a gente quer ter uma atuação política muito grande. Então, nós acreditamos que sem você tirar essa forma de gestão que está aí no Brasil, nenhuma pessoa vai mudar. E só a sociedade civil unida, com propostas muito fortes, é que nós vamos conseguir fazer essa mudança. Eu costumo dizer dessa doença que está aí, que é a gestão. E não é culpa de ninguém. Você vê negociando com o ministério, cada partido, como uma coisa mais normal, porque é normal para eles. Aqui numa empresa você não pode falar, não, eu dou diretoria comercial para você, mas só que eu quero isso. E a gente vê fazendo isso nos ministérios.
Então, Mulheres do Brasil é um grupo muito forte, nós queremos ajudar a gestão pública. Uma coisa é ficar de olho, outra coisa é montar proposta, fazer aprovar aquelas propostas e colaborar. Muito obrigada. Essa foi Luísa Trajano, a entrevista aqui com uma das fundadoras, uma das diretoras do grupo Magazine Luiza. E se você quiser saber mais desse grupo, nós temos um outro vídeo especial sobre o trabalho aqui na empresa.